pediram tanto, mas tanto esse vídeo que ele merece um like, merece que você se inscreva no canal, merece um monte de coisa. Então, por favor, faz a sua parte aí enquanto eu tô tentando fazer a minha, tentando ensinar alguma coisa. Tem tanto pra falar nesse vídeo que vamos direto pro assunto. Eu vou ficar espremidinho aqui no canto, tá bom? Pra falar um pouquinho sobre como desenhar a mão, sem ficar demorando muito, tá bom? Isso aqui, ó, é um pedacinho, é uma lasquinha do que tem no curso Desenhando Animes. Tem gente que não consegue comprar, ou que ainda tá meio assim, não sei se eu adquiro o curso, se eu não adquiro, que tá aqui na descrição. Então eu vou ensinar pra você que tá vendo aqui no YouTube, fechou? Então vamos lá. Acho que eu nem falei meu nome, né? É o Bruno Lima, que é o do Desenhando Animes. Então vamos lá. É o seguinte... Primeiro de tudo, quando eu vou desenhar a mão, eu gosto de começar com formas geométricas, entender um pouquinho das proporções. Então vamos ver se você pulou os fundamentos do desenho e já foi indo direto para desenhar o Narutinho, o Goku. Aí vai ser um problema, hein? Se você não conseguir desenhar um cubo tridimensionalmente, é bom voltar um pouquinho, sair um pouquinho dos personagens, voltar um pouquinho pros fundamentos, porque senão vai ser um pouquinho complicado. Mas enfim, vamos lá. Eu vou começar aqui numa coisa bem 2D zona. Eu tô fazendo aqui no digital, só que você pode e deve fazer no tradicional também, tá bom? É que aqui fica um pouquinho mais fácil para gravar e para subir pro YouTube aqui para você. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um quadrado, tentar deixar certinho o quadrado, né? E vou, como se eu estivesse duplicando esse quadrado para esboçar a mão e entender a proporção do negócio, tá bom? O tamanho dos dedos e tudo mais. Para mim, essa é a primeira parte, tá? Então, beleza. A gente já tem a palma da mão, certo? E a gente tem os dedos. Quantos dedos a gente tem aqui nessa parte de cima? A gente tem 4 na parte de cima, normalmente. Se você não tem 4 dedos, tá tudo bem também, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui, ó. Vou começar dividindo mais ou menos no meio e depois eu divido dos outros lados aqui, ó, para ficar um pouco mais fácil para mim, tá bom? Fiz isso daqui e agora eu vou fazer a parte do dedão bem quadrado, só para entender a proporção do negócio. Então vamos lá. Eu sei que o dedão ele vem um pouquinho mais para cima de quando começa esses outros dedos. Então eu vou fazer mais ou menos aqui assim, ó. Só para começar, só para entender, porque a partir de agora que a gente já tem um esbocinho, o que a gente vai fazer? A gente vai entender a proporção dos dedos, o tamanho. Então assim, ó, isso é uma coisa que erram muito, tá bom? Saiba que o dedo do meio é o maior de todos, é o que vai mais para cima. Depois a gente tem o indicador e o anelar, que eles estão mais ou menos do mesmo tamanho. Às vezes um é maior que o outro, ou não, né? Mas você pode pensar assim que não tem erro, tá bom? Ou às vezes até o indicador é um pouquinho mais alto, mas não tem problema. Então eu sei que o do meio é esse daqui, ó, certo? Ele vai vir no tamanho até ali em cima. Depois a gente tem o indicador, que é um pouquinho menor. Eu já vou rabiscar aqui assim. A gente tem o anelar, que eu posso fazer do mesmo tamanho, ou eu vou fazer um pouquinho menorzinho. E depois a gente tem o dedinho, que aí o dedinho sim, a gente dá uma boa diminuída aqui, tá bom? A gente já tem a ideia de uma mão, tá bom? A proporção mais ou menos ali. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, mais ou menos do meio e já vou, ó, riscar quase que um meio círculo ali para ser essa bolsinha que a gente tem na mão, tá bom? Então, ó, rabisquei aqui assim, beleza, já tenho aqui. O que eu vou fazer? Tá ficando com um monte de linha, eu já vou dar umas apagadas aqui assim, ó, pra gente não se confundir. Então, olha só, a gente já tem isso daqui, ó, quase uma proporção legalzinha ali pra mão. Uma outra coisa que erram muito é como é que eu puxo essa parte aqui assim, né, do pulso e tudo mais. Porque assim, ó, tem gente que vai puxar daqui, né? Tem gente que vai puxar mais pra cá. Tem gente que vai puxar aqui do meio. Como é que funciona? Você já reparou nisso, né? Então olha só, se você levantar a mão aqui assim, ó, vamos tentar enquadrar, você vai ver que a parte que mais vai para fora é a parte do dedão, enquanto aqui é praticamente reto. Então o que a gente vai fazer? A parte que está próximo do dedinho, ó, olha só, presta atenção que isso vai fazer muita diferença, tá? Essa parte aqui, ó, do dedinho, eu vou deixar mais próximo, né? É claro que ela não encosta assim, mas por um primeiro momento a gente pode fazer assim, tá bom? E depois, ó, a gente vem até aqui e puxou para cá.
tá? Então, ó, essa parte aqui, ó, é praticamente reta, enquanto a parte do dedão vai para fora dessa enorme quantidade de blocos que a gente tá fazendo aqui, tá? Isso sim já é uma coisa que você tem que tomar um cuidado, porque se você errar aqui, já não fica muito bem encaixado, tá bom? Outras coisas que eu gosto de fazer. A partir de agora, eu vou até diminuir um pouquinho a opacidade, eu fiz tudo na mesma camada, maravilha, né? Olha só, vamos dividir as falanges, né? Cada partezinha do dedo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou começar aqui, ó, dividindo em 3 partes, né? Começar esse daqui em 3, depois tenta fazer aqui, ó, 3 partes iguais, tá? Para cada dedo. Você pensa no quadrado, no retângulo e divide ele em 3 partes iguais, tá bom? Então, ó, aqui assim e o dedinho mais ou menos aqui assim também. Isso aqui é mais pra gente se guiar, não vai ficar no desenho final. Tem muita coisa da mão, se a gente ficasse riscando cada marquinha assim, ia ficar feio o nosso desenho, ia ficar muito carregado. Tem alguns estilos que adotam esse tipo de traço, só que não nesse caso, é mais pra gente se guiar, fechou? Beleza, agora a parte do dedão, ele é um pouquinho diferente, porque eu gosto até de pensar como se fosse uma coxinha, uma coisinha meio assim, ó, de frango, sabe? Então a gente tem essa parte da coxinha aqui assim e a parte do dedão. Então vamos fazer essa divisão aqui, ó. É praticamente dividido em 3 partes. Olha só, a gente tem 1, 2 e 3. Olha a forma que faz, tá bom? Então vamos fazer isso, ó. 1, 2, 3. Aqui, ó. Até um pouquinho para dentro. Aqui assim. Olha só, mas ainda tá bem quadradão, mas já tá começando a tomar uma forma no negócio. Então beleza, a gente já tem essa ideia de uma mão, já tá aparecendo um pouquinho. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente for fazer os dedos, a gente tem que tomar cuidado para não ficar parecendo salsicha, né? Tipo, umas salsichas assim, não é muito legal. Então, ó, deixar todos desse tamanho aqui, ó, não é a melhor coisa que você pode fazer. O que você pode pensar? Que é o seguinte, a base do dedo, vou até mudar um pouquinho de cor aqui assim, ó. A base do dedo pode ser um pouquinho mais larga do que a ponta, tá? Se você seguir isso daqui, já vai ficar bem legal. É claro que varia muito, que nem meu dedo é bizarríssimo, né? Que nem ó, a gente pega, sei lá, aqui ó, a base é fininha, depois aumenta, depois diminui, tipo assim, eu sou todo torto, né? Porque, eu sei lá, eu fico estralando o dedo e falam que isso lasca tudo, né? A nossa mão, não sei se é verdade, mas enfim. Usa como ideia o seguinte, a base é um pouquinho maior, depois dá uma afinada nos dedos, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. A única coisa que você tem que tomar cuidado é que os dedos não ficam todos juntos, ele tem um espacinho, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Então ó, eu vou dar um leve espacinho entre cada dedo aqui e vou, ó, dar uma diminuída. Dei uma diminuída bem básica. Já são 8 da noite. Pare de trabalhar. Ô Alexa, eu não posso parar de trabalhar, tô gravando vídeo, tem que ensinar o povo aqui, você tá querendo que eu pare de trabalhar? Não dá, cara, não dá. Vamos lá. Olha só, esse outro aqui também, ele ainda vai ficar meio estranho, só que com o tempo a gente começa a arrumar. Não esquenta, vem comigo, você já vai entender, você já vai ver como é que vai ficar. Então, ó, aqui assim... Aqui assim, isso daqui que a gente tá fazendo é o que? É para entender a proporção do negócio, tá bom? A proporção, depois a gente vai começar a brincar em abrir os dedos e tudo mais, tá bom? Então, ó, a gente tem mais ou menos aqui assim, ó, eu já vou dar uma arrumada no dedão, ó, só fazer uma quebrinha aqui assim, ó, certo? Uma coisa muito importante, é que ainda tá meio estranho, só que a gente vai arrumar. Os dedos nunca ficam totalmente pra cima, né? Ó, tá vendo que eles estão totalmente pra cima? Cara, tá errado, tá bom? Quando eu abro a mão aqui, olha o que acontece. Os dedos vão pra fora, tá? E quando eu fecho, olha os dedos indo pra dentro, tá? Então nunca deixa o dedo totalmente reto, que vai ficar bizarro. Como é que eu posso fazer isso então? Eu posso simplesmente ou transformar, que eu tô no digital aqui, mas eu vou rabiscar de qualquer forma aqui mesmo, para ficar um pouquinho melhor. Ó, rabisquei aqui esse primeiro. Esse último, acho que só de modificar esses dois aqui, ó, ele já vai dar
uma leve melhorada. Então, ó, rabisquei aqui, que é assim também. Já tá ficando mais interessante o negócio, tá bom? Uma outra coisa importante de vocês saberem dos dedos é que, ó, se a gente dividir em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo, a parte de cima é um pouquinho mais reta, enquanto a parte de baixo tem essa bolsinha. Então, olha só, tem a parte de cima mais reta e depois a bolsinha que vem na parte de baixo, tá bom? Isso daqui vai fazer muito a diferença nos nossos desenhos. E a gente vai aplicar isso um pouquinho mais pra frente, porque aqui a gente já entendeu a proporção, como é que funciona, tá bom? E onde é que você vai usar isso que eu falei agora? Ó, a gente pode tirar a prova real aqui do negócio. A gente sabe, ó, que o dedo do meio, ele é o maior de todos. Eu ainda acho que esses dedos aqui, ó, tá muito gigante em comparação à palma da mão, que a gente separou, tipo, das duas partes iguais. Então aqui a pessoa que já fez esse desenho deixou um dedo gigantesco, parece o dedo do ET, né? Tomaria um certo cuidado. Ó, aqui já tá um pouquinho mais certinho, ó, o dedo sendo um pouquinho maior que os outros. Esse dedo aqui, ó, parece que ele tá muito pequeno. Isso é uma coisa legal da gente tomar um certo cuidado, que é só você pensar da seguinte maneira, ó. Será que ele estaria certo se ele fosse se ele não tivesse dobrado, né? Então eu fiz ele aqui, ó, como se não tivesse dobrado. E não sei, ficou, não sei. Acho que funcionaria. Aqui o ângulo que a pessoa fez aqui, pra mim não funcionou muito bem, né? Ó, aqui já ficou um pouquinho legal. E o que eu falei das bases é o seguinte. Agora que a gente entendeu a mão de frente, entendendo essas proporções, a gente pode começar a brincar em mexer elas, né? Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, só para você ter uma noção, como é que eu desenharia essa mão? Tem duas formas. Uma forma, se você tá um pouquinho mais acostumado, eu já gosto de sair rabiscando assim, ó, uma forma um pouquinho mais orgânica, tá bom? Mas isso daqui, ó, é se você tá mais acostumado. Se você não tá acostumado com isso, você tentar fazer assim, vai ser bater a cabeça na parede, né? Não é muito legal. Então, eu vou apagar aqui e eu vou mostrar pra você uma forma um pouquinho mais fácil de fazer isso, que é o quê? Brincar de desenhar cubos, né? Então, olha só, eu sei que aqui, ó, tem como se fosse um quadrado. Vamos rabiscar aqui assim, ó, a parte do quadrado. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que um pouquinho mais tridimensional. Então, ó, eu vou pegar esse quadrado e vou colocar um pouquinho mais de espessura nele. Aqui assim também. Ah, interessante, né? O que a gente vai fazer com os outros dedos? A gente vai seguir essa mesma ideia fazendo o quadrado. Então, ó, puxei aqui assim. Isso daqui, ó, tá vindo bem mais pra frente, mas eu vou deixar mais ou menos os dois quadrados do mesmo tamanho. Aqui assim. Vamos diminuir aqui. Mais ou menos, ó, o cara que fez essas artes aqui, que eu não achei o nome dele, senão eu teria falado, ele tem alguma coisa com fazer dedos muito grandes, né? Então, isso é normal de acontecer, a gente tem que tomar um certo cuidado e sempre pensar nisso de os dedos tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho da mão, né? A parte do dedo, aqui assim, ó, tem que ser praticamente o mesmo da mão, tá bom? É claro que se a gente virar, vai parecer um pouquinho diferente, parece que a palma é um pouquinho maior, mas em um outro vídeo eu falo por que isso acontece. Enfim, vamos lá. Agora que eu fiz isso daqui, que isso é um negócio muito interessante, né? Enfim, olha só. Eu posso dividir em 4 aqui assim. Vamos dividir aqui assim. E pensar, olha só, isso aqui, ó, tudo pensando um pouquinho mais 3D. Se você tem dificuldade em fazer isso, começa com formas um pouquinho mais básicas, tá bom? Aqui praticamente foi um retângulo que eu fiz e fui... A gente fala até no 3D estrudando, né? A gente foi aumentando ali a largura do negócio, a largura, o comprimento, talvez, do negócio, né? Mas olha só, aqui assim, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai modificar o tamanho. Então assim, ó, aqui o dedo do meio, ele é um pouquinho maior, depois vem o indicador, o anelar e o mindinho, né? Mais ou menos aqui assim. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou finalizar
mais ou menos aqui, ó, tá ficando com um monte de risco, mas você já vai entender que eu vou apagar umas coisinhas aqui para ficar mais fácil, né? Olha só, aqui eu peguei praticamente aquilo que eu fiz em 2D no comecinho aqui do vídeo e apliquei, né, em 3D numa outra posição. E olha só, a gente já fica com uma ideia da mão virada, né? É muito importante que você mostre a parte da frente, né? Do lado, do topo. Isso vai dar a ideia de tridimensionalidade. Treina isso. Se você tem dificuldade de construir, isso aqui é o que eu fiz agora, o que você pode fazer? Você pode pegar no Google alguma imagem assim, ó, cheia de mãos e começar a brincar justamente com isso. Onde é que tá a frente, o lado, o topo? E aí, olha só, você vai brincando de entender os planos. Cara, isso é muito importante. Olha isso daqui. Você consegue perceber isso? Então assim, isso vai te ajudar muito na hora que você for desenhar. Se for desenhar suas mãos, tá bom? Dá pra fazer um vídeo só mostrando esse tipo de coisa, mas para não ficar muito longo, né? Olha o que eu falei, né? Que os dedos sempre vêm pro centro. São as coisas que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora que vai desenhar. Enfim, vamos lá. Eu vou ver aqui, ó, como é que tá o dedão. O dedão é aquele esquema, né? A gente puxa aqui assim, ó, um pouquinho mais para cima. Eu vou deixar bem retão, que nem a gente fez no começo da aula. E como eu já tenho tudo isso aqui numa camada, eu vou diminuir a opacidade dela para a gente finalizar essa mão e você ver como é que vai ficar tendo isso aqui, ó, como base, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar, não sei de onde que eu começo. Será que eu começo... Eu devia ter feito o pulso aqui também, né? Que a gente sabe que vem mais próximo do dedinho. Mais ou menos aqui, assim, ó. Olha como é importante você saber essa, né? Onde você vai posicionar, senão vai bugar tudo. Então, olha só. Mais ou menos aqui, assim. E a gente nem fez também as divisões. Né? Essas divisões aqui, ó, são importantes de entender para a parte final do desenho, né? Que é a parte que a gente finaliza e arruma certinho essas dobras, né? Então vamos lá. Estamos finalizando aqui já. Eu vou começar a fazer os dedos. Como eu falei, tem uma parte que é um pouquinho mais reta, a parte que está mais para cima, mais para fora, e a parte de dentro tem essas bolsinhas. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou começar a seguir. Vou começar aqui, ó, dessa parte de baixo. Então vamos lá. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, olha como ele é um pouquinho curvado, né? Depois, ó, 3, uma parte um pouquinho mais reta. E aí depois vem uma parte levemente mais curvada, né? Aqui assim, ó, desceu pra cá e fez a voltinha. Eu achei que esse dedo ficou até bem magrinho, mas já dá pra entender, né? Uma coisa mais ou menos aqui assim. Beleza, uma outra coisa é o que? Eu vou puxar esse dedo, essa parte de trás aqui, ó, dividido em 1, 2, 3. Olha os breakpoints, né? Que eu já falei disso no canal. Isso aqui é importante a gente tomar esse cuidado. Depois a gente vem aqui, ó. Vamos lá. 1, 2. Opa, cuidado para não ficar uma salsicha. 2, 3, mais ou menos aqui assim. Será que vai funcionar? Não sei, vamos ver. Tá vendo que ele até mudou um pouquinho de lugar ali, mas a gente tem como base, como ideia, os bloquinhos, né, que a gente empilhou aqui do lado. Depois, ó, aqui, ó, do outro lado, fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Mais ou menos aqui assim. Vamos fazer o dedo do meio, que é um pouquinho maior de todos. Ó, 1. Segunda barriguinha, segunda falange. 3. Aqui assim. Depois a gente vem aqui e faz esse outro dedo para finalizar. Ainda não ficou legal, a gente vai fazer sim algumas modificações. Uma delas é, da mesma forma que a gente fez a bolsa aqui, ó, do dedão, eu vou fazer desse outro lado para dar, ó, um pouquinho de dinamismo até, vai ficar até um pouquinho melhor aqui. Outras modificações que eu faria nesse rabisco é o seguinte, eu acho que esse dedo aqui, ó, ele ficou muito para cima, né? Então, ó, eu daria uma leve diminuída nele. Eu posso puxar aqui assim e deixar, ó, esse dedão, que ficou bem pontudo, eu vou deixar ele um pouquinho mais quadrado, até gosto disso. Ó, fazer aqui assim, um pouquinho mais para baixo,
fazer uma quebra. Quanto menos detalhe tiver na mão que você está fazendo, mais feminino vai ficar, tá bom? Eu confesso que eu não achei essa mão muito legal, não. Eu tentaria refazê-la de algumas maneiras, de algumas outras formas aqui, mas já dá para entender, né? Já dá para entender que é uma mão aqui. O importante é pegar esse conceito e treinar ele, né? Ó, eu vou fazer essa viradinha aqui. Eu achei que a mão tá muito... Tem muito umas curvinhas, né? Então eu vou dar uma afinada nesses dedos. Lembrando sempre de deixar a ponta deles, né, mais certinha. Tomar cuidado para não ficar parecendo umas salsichas, tá bom? Até se você quiser tirar essa pontinha aqui assim, ó, você pode, tá bom? Ou se não, você deixa assim que vai até parecer uma coisa meio como se fosse uma unha, né? Então fica aí ao seu critério. Esse outro dedo aqui, ó, vamos dar uma melhoradinha nele, só jogar ele um pouco mais para cá. Isso é interessante da mão, de a gente lembrar que os dedos eles ficam um na frente do outro, né? Ó, e tipo, às vezes é interessante a gente entender e reproduzir isso no desenho, porque senão não vai ficar muito natural, né? A mão, o pé, que a galera tem muita dificuldade, é um negócio que não é que é orgânico, né? Então não é um negócio parado, não é um negócio que fica parado. Então é por isso que a galera tem muita dificuldade de fazer. Então assim, eu tentei passar muito por cima aqui, ó, mas pelo menos um pouquinho para vocês conseguirem brincar, tentar desenhar umas mãos seguindo esse método, né, de brincar primeiro, ó, entender o tamanho, as proporções, depois colocar isso numa perspectiva, né, puxar os risquinhos aqui assim, depois, né? Claro que isso aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra fazer, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo aqui, um vídeo um pouquinho corrido, porque fazer um vídeo rápido de mão é um negócio um pouquinho complicado. Tanto que eu acho que se vocês curtirem, se tiver bastante visualização, bastante like, dá pra fazer uma parte 2 dando mais dicas e falando um pouquinho mais sobre como fazer mãos, tá bom? Até segurando coisa, dá pra brincar bastante com isso, dá pra fazer muito conteúdo, tá bom? Enfim, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e treinem, tá bom? Porque não é esse vídeo que vai fazer você virar um expert em mãos, assim, porque é uma coisa um pouquinho mais complexa de fazer, mas quando você consegue, você fala, finalmente deu certo, fechou? Se você quer aprender do zero, aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, gente!